Primeiro tempo, 45 minutos para leões com raça. Ora, viva a todos, bem-vindos a esta segunda emissão do podcast Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde. Uma emissão para leões com raça, que são aqueles que nós gostamos de ter. Mais uma vez temos aqui o Simão, eu sou o Anónimo Sabino. Anónimo Simão, como estás esta semana? Ora, estou muito bem. Foi mais uma semana cheia de eventos, não é? Agora temos jogadores a sair e festas. A gente já vai falar disso. Já vamos falar disso. Esta semana vamos dedicar-nos, vamos trocar um bocadinho o papel de anónimos, vamos ser um bocadinho médicos forenses, porque vamos fazer a autópsia ao ataque na Academia de Alcochete. Vamos tentar perceber quais foram as origens desse ataque, como é que isso se desenhou, quem foram realmente os principais intervenientes. Depois vamos passar um bocadinho pelo atual processo que corre na Justiça, como é que estamos a ver o comportamento do sistema judicial à volta desse processo e eventualmente quais as consequências para o Sporting desse processo. E depois vamos falar nos nossos mais e menos da semana e ainda teremos tempo para o tempo extra. Vamos a isso, Simão? Vamos, estou pronto. Ora bem, vamos então fazer aqui uma autópsia, que já tem aqui os instrumentos preparados, e vamos tentar entender primeiro qual foi o contexto deste ataque na Academia de Alcochete. A pergunta que se tem que fazer nesta altura é a seguinte: o processo judicial parte do princípio de que o que se passou foi o seguinte, e vou simplificar ao máximo. Bruno Carvalho, o presidente do Sporting, deu instruções a adeptos do Sporting, nomeadamente a Juventude Leonina, para ir à Academia e dar uma carga de porrada aos jogadores, porque isso ia ajudar imenso o Sporting. O que é que achas, Simão? Foi isto que se passou? Eu concordo plenamente. Aliás, uma pessoa que estava a ser atacada por todo o lado, e que sempre foi atacada por todo o lado, só se não tivesse, assim, bem da cabeça eu não digo, que eu acho que o Bruno estava sob uma pressão imensa, e isso não ajuda em nada, mas não faz qualquer tipo de sentido. O Bruno tinha os holofotes todos em cima dele, aliás, toda a direção tinha os holofotes todos em cima, estava-se a processar aquela situação da contestação, depois da AG de Fevereiro e tudo mais, e de repente, olha, agora vou mandar meia dúzia de grunhos atacar a Academia. Epá, não. eu desde o início que este processo não cheira mal, isto cheira a esterco. Mas daquele mesmo com 3 semanas no mínimo, que já está prestes a ficar seco, mas ainda cheira mesmo muito mal. E depois ainda temos aquela questão, não é, da narrativa que foi criada pela comunicação social, que só ajudou a disseminar esse rumor, não é, que o Bruno é que é maluco e que mandou o pessoal das Veléu e tudo mais bater nos jogadores, e o homem é um indigente e tudo mais. Mas sim, eu acho que isto de facto foi o Bruno. Agora, resumindo e baralhando, foi o Bruno de facto que fez isto, porque não é? Acabou o podcast. Temos o caso encerrado, podemos acabar, pronto. Exato. Até para a semana. Ora bem, não foi bem assim, ou pelo menos é essa a ideia, se pensarmos um bocadinho sobre aquilo que aconteceu, com certeza que com um bocadinho de racionalidade percebemos que as coisas se passaram de uma forma bastante diferente. Se fôssemos tentar indicar um momento a partir do qual é previsível pensar que o ataque possa ter sido começado, pelo menos a ser planeado, que momento é que nos meses anteriores ou nas semanas anteriores é que tu selecionarias, se é que algum, onde possa ter dado esse clique para o início deste processo do ataque na Academia? É complicado, porque eu acho que isto é a minha opinião, teoria da conspiração, e não tenho qualquer tipo de prova concreta, mas eu acho que este ataque foi desenhado não só nos meses antes, mas nos anos antes que se antecederam, ou seja, não necessariamente num esquema de vamos todos mandar alguém atacar a Academia para destituir o Bruno, porque eu acho que isso foi mais uma questão de oportunidade e de, ok, os jogadores estão chateados e a malta das Veléu está assim e assado, vamos espicaçar esta situação. Mas isto foi sendo desenhado ao longo dos 5 anos da direção do Bruno Carvalho, e foi mais exacerbado pelaquela Assembleia Geral em Fevereiro, em que ele dá o célebre murro na mesa contra a comunicação social, dá um murro na mesa contra aquele que o pessoal chama os croquetes, não é? Eu concordo que sejam os croquetes, com 2 T's, porque croquetes com um T são muito bons para comer, os outros dão mazia, e isso foi o mote para que algum tipo de forças muito estranhas se tenham
juntado para mandar o Bruno abaixo. Eu acho que a parte de Alcochete, eu não acredito que tenham ido todos os 50 ou 40, não sei quantos que foram, a mando dizer, olha, vamos atacar para mandar o Bruno abaixo. Eu não acho que foi essa a situação, mas acho que há pelo menos ali 2 ou 3 elementos chave. Eu não vou mencionar nomes, no nosso conta como foi, conta-me como foi, que está no site, nós abordamos isso, mas há ali 2 ou 3 nomes chave que eu acho que têm algum tipo de influência que ainda não veio a público, e algum tipo de máquina montada por trás. Mas isso a seu tempo vai-se ver. Sim, eu também tenho essa impressão. Embora eu, se fosse a selecionar, na minha memória, momentos que são chave no dar o tiro de partida naquilo que potencialmente depois se transformou no ataque na academia, são um momento em particular que eu acho que é dramático para a história do Sporting e que para mim é muito mais significativo para aquilo que se veio a passar a seguir. Foi o célebre jogo em casa com o Passos Ferreira, em que vemos um estádio a apupar o seu presidente e a aplaudir jogadores, atletas que estavam a ter um rendimento fraquíssimo durante a temporada, e em que tomaram uma posição de literalmente transmitir a mensagem aos atletas: vocês podem fazer tudo o que quiserem, porque nós vamos estar aqui sempre para vos dar palmadinhas nas costas. E aquilo que se passou, apesar de ainda termos conseguido estar até ao final da temporada na luta, inclusive pelo título e depois pela Liga dos Campeões, e termos ido à final da taça, aquilo que se passou foi que os atletas sentiram que podiam gozar à vontade de toda a liberdade para fazerem absolutamente aquilo que quisessem. E esse foi um momento-chave. A partir do momento em que os atletas sentiram que podiam fazer, pôr e dispor, viu-se que entrariam num processo de ruptura, pelo menos com parte daqueles adeptos mais fervorosos e que obviamente exigiam aquilo que se deve exigir aos atletas, que dessem o máximo em campo a cada partida, o que esteve longe de se verificar durante grande parte da temporada. Até que chegamos àquele ínfame jogo com o Marítimo que daria o acesso à Liga dos Campeões, com uma atuação inenarrável tanto do técnico Jorge Jesus como da equipa, e depois temos ali uma situação já de pré-conflito na Madeira que posso-se dizer deu início à sequência que depois iria dar o ataque de Alcochete. O que é que acha? Haveria ali algum momento em que a direção poderia ter feito mais, ou que errou em termos da comunicação com os jogadores e naquilo que foi transmitido, pelo menos para a opinião pública? A direção anterior não foi propriamente pródiga em comunicação, assim como não foi nenhuma direção nos últimos 20 anos, eu concordo, que eu me recordo, não houve nenhuma direção que fosse propriamente pródiga em comunicação, mas no pré-Alcochete eu acho que houve um número de falhas de comunicação que puderam levar a um bocado de extremar de posições. Lá está a referida Assembleia Geral, e após isso o comunicado no Facebook que o Bruno Carvalho fez, se bem que eu não discordo do mesmo. Ele disse que pelo menos 40% ou 10 ou 15 pessoas achavam que estava correto, e o que sentiam naquele momento foi um momento de paixão, foi um momento de murro na mesa. No entanto, numa postura mais institucional, ele se calhar não deveria ter feito. No entanto, ele também fez isso com outras modalidades e nunca caiu nenhum santo altar, não é? No Exato. caso pós-Alcochete, a meu ver, não houve assim uma grande falha de comunicação. Há o célebre, e tal, é chato, mas que foi completamente descontextualizado, até porque isto não é reza à lenda, é verdade. Das primeiras pessoas e mais preocupadas pessoas a dirigir-se à academia, mesmo quando houve pessoas a dizer não faças isso, foi o próprio Bruno, que mal soube, dirigiu-se à academia para estar com os jogadores, com os atletas, com a equipa técnica e tudo mais. Ou seja, o que passa para a opinião pública não é o mais correto, mas eu não vejo assim um termo-chave, um momento-chave em que se diga, ok, houve um modo de ataque, houve um modo de temos que bater em jogadores. Aliás, isto é tão previsível como eu dizer a Terra vai acabar. Vai acabar um dia, digo eu, quando o sol rebentar e a gente deixar de estar aqui, ou já nem estamos aqui.
mas não significa que seja uma coisa previsível que vai acontecer amanhã. Eu, nesta altura estou um bocadinho pessimista. Eu acho que mesmo quando a Terra acabar ainda vamos ter croquetes que vão andar aí pelo espaço a viajar e a contaminar outros planetas. Mas relativamente a esse pré-Alcochete, também há um aspecto que agora o Rugido Verde, aliás, tem divulgado, que são conversas de diversos grupos de WhatsApp em que se discute abertamente aquilo que se vai fazer a Alcochete e mais, em que se ameaça tudo e todos, inclusive o então presidente do Sporting. Portanto, havia ali uma intenção de afetar, de intimidar não apenas atletas, mas também a direção do clube. O que é interessante é que alguns desses participantes dessas conversas do WhatsApp nem sequer estão envolvidos presentemente no processo judicial que está a decorrer. O que é que achas disso? Eu acho que houve e há ainda uma grande mão no poder político. Ou do poder político, neste caso. Aliás, nós tocámos nisso no episódio mais recente do Conta-me Como Foi, em que, segundo a informação que nos chegou, atenção, aqui não há uma prova fotográfica, não há uma prova cabal, portanto, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita, e é prova que eu e o resto dorme melhor, porque é uma palavra, é o que está escrito. Mas, segundo a informação que nos chegou, foi que houve mão do poder político, seja do CDS, seja do PS, para tentar criar ali um nível de pressão em certos órgãos sociais para fazer cair a direção. Ou seja, isto não é só a Vevel. A Vevel, basta, foi um bocado o pretexto, até porque agora já veio a lume, pelos vistos, uma das pessoas, no mínimo, nem era elemento da Vevel. Ele foi lá para bater no Rafael Leão, mas nem sequer é sportinguista, que é uma coisa... São todos malucos e sportinguistas, mas afinal um não é. Isto foi tudo uma jogada de aproveitamento a meu ver, do poder político, aliado ao poder que se queria instalar no Sporting de novo. Porque lá está, é um clube de futebol, é uma maneira simples de lavar dinheiro, é uma maneira simples de ter algum tipo de estatuto na sociedade, é uma maneira simples de dar trabalho a um amigo. Há muita coisa aliciante por trás do clube de futebol, da mesma forma que há muita coisa aliciante por trás de um partido político. Eles andam quase de mão dada muitas vezes. E não podemos esquecer, outro dos motivos que a meu ver levou à queda do Bruno, foi o facto de ele andar a meter a mão na ferida na questão dos e-mails do Benfica e da influência do Benfica em Portugal. Não vamos esquecer que temos um ministro das Finanças, nós temos Finanças e Economia, mas eu acho que é Finanças, o Mário Centeno, que é afeta ao Benfica, que andou metido com a questão dos bilhetes e andava a arranjar bilhetes para aqui, a pedir bilhetes para lá. Portugal é um país de altas promiscuidades e isto foi um agregar de todas essas promiscuidades numa situação em que, ok, convém tirar este gajo daqui. Não vai ele continuar a bater com os pés e a fazer barulho porque está a chamar demasiada atenção para quem não deve. Da mesma forma em que nós temos o caso, vou trazer de novo, dos e-mails, em que temos uma situação em que aquilo só falta dizer eu quero corromper o senhor árbitro e bem, senhor árbitro, olha, eu quero corrompê-lo e muito bem, está aqui uma caixa com 500 euros para eu corromper, por favor, corrompa-se. Para mim, a única coisa que falta está escrito na maior parte dos e-mails e toda a gente a subia. O Bruno de Carvalho escreve no Facebook e é um caso de Estado para chamar quase as forças especiais. Está tudo dito aí. É só um exemplo perfeito. Eu poderia adicionar outro exemplo, que é aquele caso que acontece na véspera do ataque na academia, que é o Cashball, uma invenção pura e simples promovida por um certo jornal que tem um C e um M, e esse caso é trazido a público. E o que acontece de imediato? As forças policiais atuam de imediato, prendem tudo, logo. Vai tudo para a cadeia, o André Geraldes foi logo, e fazem buscas nas instalações. Foi uma coisa impressionante de exemplo de eficiência das forças policiais. Nós tivemos meses de denúncias claras, objetivas, da corrupção que transparecia dos e-mails do nosso eterno rival. E o que é que tivemos? Tivemos um juiz, no seu último dia em funções como juiz, a dar uma prenda ao seu clube do coração e a impedir buscas no Estádio da Luz. É esta disparidade do comportamento do aparelho judicial que é
não é de um país do terceiro mundo. Isto é de um país de uma máfia instalada num dos suportes da democracia, que é a justiça, que é absolutamente inaceitável. Não se percebe como é que o poder político, já se percebe que também está envolvido, como é que as pessoas olham para isto e assobiam para o ar. Mas então também há diferenças da lei se o clube é A ou se o clube é B. É isto que parece. É um bocado. E atenção, quero deixar aqui uma ressalva que estava a pensar enquanto estavas a falar, que é o poder, neste caso, a nossa polícia e o nosso poder judicial deviam sempre atuar, ou neste caso quase sempre, porque eles falharam na questão das jurisdições que falámos na semana passada, mas descontando isso, deviam Exato. sempre atuar, como no caso de Alcochete, rápida e eficazmente. Sempre, sem exceção, não é? Vamos dizer aqui, eles atuaram rápido em Alcochete e demoraram meio ano a ir buscar os computadores do Benfica. Não, não. Eles atuaram bem e rápido em Alcochete, ou neste caso bem fora a jurisdição, e atuaram mal no caso do Benfica. Temos que deixar essa ressalva porque eles deviam ser sempre assim, sempre rápidos para todos. Desculpa, agora perdi-me. Não. Qual foi a pergunta que tu fizeste de novo? Não, a questão é que não foi uma pergunta. A questão é a disparidade de critérios das forças policiais e do sistema judicial perante evidências comprovadas ou não, obviamente toda a gente tem direito à presunção de inocência, conforme o clube de que se trata. Num caso, arrastou-se meses de denúncias e só depois, passados uns meses valentes e depois do juiz finalmente se ter reformado, é que as buscas foram autorizadas e então já foram recebidos os agentes da polícia judiciária com uns chazinhos e umas bolachas Maria, porque as buscas estavam mais do que preparadas, e no outro lado irromperam de imediato assim que a denúncia foi feita num jornal. Aquilo foi de uma eficiência a toda a prova. Parece, e eu não quero acreditar, que algum sistema judicial é ativado pelas notícias que vêm num determinado tabloide português. Eu não quero acreditar nisso. Mas parece. Agora, aliás, acrescentando a isso e indo diretamente ao ataque de Alcochete, temos então um dos grandes mistérios da humanidade que apareceram recentemente. Temos uma câmara de um determinado canal televisivo que miraculosamente está virada para onde vieram os atacantes. Ora, temos ali 3 hipóteses para o facto dessa câmara estar lá. Uma, esse canal estava a filmar um documentário sobre os prados verdejantes que estão à volta da academia e, por coincidência, conseguiu captar os atacantes. Número 2, a hipótese, o canal, porventura, estava a par de que algo se iria passar e tinha uma câmara particularmente apontada naquele sentido. E hipótese número 3, esqueceram-se da câmara de um dia para o outro, coitaditos, e aquilo ficou a filmar durante mais de 24 horas. Ora, qual é que achas que é a hipótese mais provável dentro destes cenários dessa câmara que conseguiu miraculosamente captar o ataque na academia? Ora bem, eu conheço algumas pessoas em televisão, algumas bastantes, não necessariamente no CM, conheço pessoas que trabalharam no CM e que saíram, neste caso no jornal, que começa por CIUM. Eu não estou aqui a falar de nenhum jornal chamado Correio da Manhã, vamos ver bem, vamos ver bem, nada disso, que trabalharam com esse tal CIM e pronto, não tinham estômago e abandonaram para outros canais televisivos. E o que elas me disseram foi, eles estavam lá por causa da situação de se ter falado que o treino ia ser naquela altura e queriam ver a situação do Jesus, se ia sair, se não ia sair. No entanto, eu não acredito muito, porque se fosse assim, essa informação teria chegado a todos, ia estar lá a SIC Notícias, RTP, o Papa, ia estar lá toda a gente, porque em Portugal as notícias correm mais depressa, então quando são aquelas senhoras na aldeia, aquilo corre de uma aldeia para a outra mais depressa do que na própria televisão. As notícias correm muito depressa nesse país. Mas no caso das câmaras apontadas, a minha teoria é que se calhar eles sabiam. Se calhar. Aliás, eu acrescento mais.
tanto sportinguista que vai ao estádio e se insurge contra os jornais e contra a comunicação social e bate o pé e grita com eles e manda-os para a outra parte, e depois passam ali um número de pessoas de uma claque que supostamente não gostam daquele jornal e não mandam 2 bolachas num jornalista. Atenção que eu não estou a dizer para darem 2 bolachas num jornalista, porque eu não acho que com violência se resolva alguma coisa, mas quer dizer, eles contestam as pessoas no estádio, ameaçam no estádio, à porta do estádio, fora do estádio, seja onde for, numa bomba de serviço. Chegam ali, têm-nos à frente a apontar uma câmara e quase que parece que saíram a pousar. Saíram em passo serão, vieram a correr, todos muito devagarinho. Aquilo nem foi preciso pôr a música dramática e a câmara lenta, porque eles já vinham devagarinho. Vieram assim aos saltinhos, depois entraram, depois estão lá dentro e depois um atira uma tocha e o outro, não, que vai-se estragar o Porsche do jogador. Deixa-me tirar a tocha para não pegar fogo ao carro. Estes criminosos até pensam nos carros. Depois entram lá dentro, são recebidos com abraços e beijinhos. Fogo. Eu acho que quem acredita nisto acredita em histórias da carochinha, mas, se calhar é verdade, não sei, se calhar. Provavelmente acredita em histórias da carochinha. Ainda relativamente à questão de dar 2 bolachas a um jornalista, eu não aconselhava a fazer isto, até porque há jornalistas que claramente precisam de fazer dieta e 2 bolachas não ajudam nesse processo de redução das calorias. De qualquer das formas, as imagens que posteriormente são reveladas do ataque da Academia, e há que relembrar que naquele próprio dia ficou-se com noção no país inteiro de que tinham existido 2 eventos catastróficos em Portugal durante toda a sua história. Um teria sido o terremoto de 1755 em Lisboa e o segundo foi o ataque da Academia de Alcochete. Foi essa a noção que foi transmitida pelo drama todo que foi feito nos órgãos de comunicação social. Curiosamente, algo muito semelhante, eu diria mais até por pessoas que estiveram envolvidas, tinha acontecido algo muito semelhante e até mais sério uns meses antes em Guimarães. É um termo de comparação excelente porque foi um episódio muito semelhante. Aliás, em Guimarães aconteceu um bocadito até mais sério do que na Academia de Alcochete e, curiosamente, na altura, nem o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República vieram ao público fazer qualquer comentário sobre esse ato, nem muito menos o qualificaram de terrorismo. Porquê é que achas que isso não aconteceu? Porque não convinha. Vou voltar atrás ao que disse. Havia muito interesse do poder político e do poder instalado no Sporting, que como lá está, como é tudo malta de bem e malta bem colocada na sociedade, acabam por ser quase os mesmos, não é? Mas havia muito interesse em que aquele evento tomasse as proporções que tomou. Acho que aquilo foi mais noticiado que um bombardeamento na Síria, que é uma coisa que é surreal. Tudo o que se passou foi surreal em todos e quaisquer níveis. Aliás, o exemplo que tu deste de Guimarães foi excelente, porque é muito, muito parecido, mas houve efetivamente agressões, neste caso efetivamente não, houve agressões ainda mais graves e temos mais um evento, até nem vou pelo de Guimarães, é também Guimarães, mas nem vou pelo de Guimarães, em que os claqueiros entram e batem em toda a gente e arrombam e fazem. Até vou pelo evento em que os adeptos do Benfica, salvo erro, num jogo em Guimarães, rebentam com o estádio todo, roubam equipamentos, levam não sei quê, partem aquilo tudo, está tudo bem. Deu um videozinho no jornal e ao fim de meio-dia já ninguém falava. Mas não é? Assim uma... Sim. Não há muito a comentar. Lembro-me bem de algumas das imagens desse ataque, vá lá, que eu chamo também, que aconteceu nas instalações do estádio do Vítor de Guimarães. Aquilo parecia a determinado momento uma corrida para os saldos, tal era a fúria com que as pessoas estavam a apoderar de equipamentos e de outras coisas similares, e realmente na altura, ou se houve algo, foi uma tentativa de minimizar ao máximo os acontecimentos que todos estávamos a ver pelas imagens. Enquanto que no caso do Sporting viu-se claramente que havia uma tomada de posição totalmente distinta desses acontecimentos, que era o de os tornar ou de transmitir para a opinião pública a maior gravidade possível relativamente ao ataque na Academia, para ser classificado, como ainda está classificado no processo judicial, como um ato de terrorismo. Curiosamente, esse ato de terrorismo deve ter afetado gravemente um dos jogadores do Sporting, um dos capitães na altura, o William de Carvalho,
que, imagine-se, resolveu telefonar a um dos atacantes durante mais do que uma vez após o ataque. Devia ser para combinar para ir tomar uns copos? O que é que achas? Eu acho que era para tomar café, uns copos não, porque eu quero acreditar que o William não é de uns copos, pelo menos durante o dia. Portanto, deve ter sido para tomar café ou um chazinho. Mas não, é tudo muito estranho. Aliás, estávamos a falar da questão do eco que foi dado na comunicação social e eu lembrei-me mais um episódio. Há dois, para os mais antigos e para os mais novos, que isto deve ser uma coisa geracional em que se vai repetindo e ninguém faz nada. Que é, tivemos em 97, salvo erro, o nosso adepto que foi morto no Estádio Nacional. Tivemos de novo em 2000 e qualquer coisa, foi há 3, 4 anos atrás, o Marco, que também foi morto pelos adeptos do Benfica. Terrorismo? Não. Exato. Não, aliás, no caso do Marco, eu acho que ele tropeçou e caiu à frente do carro do outro. O outro nem o queria atropelar, nem tinha dito que queria matar ninguém. E isto não teve eco nenhum, nada disto teve eco. E depois lá está, voltando agora à situação do William. O William falou com o atacante, não é constituído arguído. O Jesus sabia que eles lá iam, abriu e disse-lhes para lá irem, não é constituído arguído. O Rafael Leão, que nem sequer lá está, rechido de contrato, está tudo bem. O Pudense, coitado, ainda deve estar no cacifo. Afinal queria mais dinheiro, segundo o que se diz, já não é agressão. Quer dizer, mas isto é uma fantochada. Eu acho que isto é tudo uma fantochada. Eu acho que eu ainda estou para acordar, cair da cama, bater com a cabeça e de repente, isto foi tudo um filme. Ninguém. Eu hoje estou um bocado escandalizado com esta conversa, ainda. Não, mas é precisamente essa questão. É que transmite uma realidade que tem muitos aspectos de realidade completamente virtual, bizarra, desconectada totalmente daquilo que seria de esperar deste tipo de acontecimentos, ou pelo menos uma linha racional que tivesse, que fosse o pano de fundo para esses acontecimentos, e apesar de se estar a vender à opinião pública aspectos completamente surreais e que não têm nada a ver com a realidade, as pessoas parece que preferem acreditar nos contos da carochinha do que tentar racionalizar aquilo um bocadinho e perceber o que é que realmente ali se passou e quais foram os resultados de todo aquele ataque. E os resultados são um processo judicial que está a decorrer e, mais interessantemente, foi o querer de imediato das forças policiais e de toda a investigação cortar aqueles indivíduos que estiveram envolvidos no ataque, cortá-los de qualquer contato com o mundo exterior. Estão em prisão preventiva, a grande maioria deles está em prisão preventiva, enquanto temos assassinos de adeptos, como o caso que acabaste de referir do Marco Ficini, que andam em liberdade, à espera de julgamento. Provavelmente nem sequer vão ser julgados, aquilo vai ser arquivado ou coisa parecida, porque tal é o poder que certos e determinados agentes esportivos e de um clube que todos nós sabemos qual é, têm sobre as instâncias judiciais, que não se pode ter qualquer fé ou qualquer crença de que as instâncias judiciais podem efetivamente ter uma atuação objetiva perante atos criminosos que estão relacionados com aquele clube. Já relativamente ao processo da academia, tudo preso, espetáculo televisivo depois, uns tempos depois, para prender o anterior presidente, e tudo numa encenação própria que obviamente dá audiências a qualquer canal tabloide, e temos vindo a ver que este processo judicial tem vindo-se a arrastar um pouco ao ritmo do que os tabloides gostam de ter nas suas parangonas. O que é que te parece até agora, como é que tem decorrido este processo judicial que agora terminou a fase de instrução? Este processo tem corrido super bem. Eu acho que tem sido um exemplo da eficiência do nosso sistema judicial, eficiência e coerência. Aliás, eu criei aqui na minha cabeça, estava-te a ouvir e criei aqui na minha cabeça um nome, que é o duplo dinâmico, ou o duo dinâmico, pode ser o que tu quiseres, que é Candidias e a Ténia. Vamos lhe chamar assim, a Candidias e a Ténia, que são uma arranja os contextos que não existem e a outra mete na capa do jornal, daquele CIM, que aquilo é, uma diz, foi como, olha, isto não foi há muito tempo, foi
foi da semana passada, salvo erro, início desta semana, em Sim. que capa do jornal, parangona no jornal do dia, mensagem de Bruno, ou mensagens implicam Bruno, não sei o quê, ok, e eu olhei para aquilo e pensei, pá, isto vem aí bomba, isto vem em qualquer coisa, e depois a mensagem é, os Geraldos a dizer vamos partir para cima deles. E eu pensei, opá, se calhar o homem só quer dar uns carinhos, se calhar quer fazer, pronto, o amor, não é? Mas não, é que nem era isso, é que pelos vistos aquele saiu e depois estava no jornal e depois sai no CM e depois é especial e depois já é uma reportagem de 5 horas e de repente esse vamos partir para cima deles era com processos disciplinares. Então, mas quer dizer, mas quem é que anda a passar esta informação para fora, fora de contexto? Eu não acredito que seja esse certo e determinado jornal só, única e exclusivamente, a tirar as coisas fora de contexto. Se bem que eu acho que o código deontológico deles ficou na casa de banho e já foi utilizado. Mas não acredito que seja só o jornal. Eu acho que aquilo é mesmo alguém que proativamente passa aquela informação, porque mesmo do que se lê e do que se ouve que passa dentro da sala no processo de instrução, é que é isto que é passado por uma certa e determinada pessoa, não é? Que é, este senhor é isto, este senhor é aquilo, não há qualquer tipo de isenção, parece estar a ser criada ali uma narrativa completamente destrutiva contra um grupo de pessoas. Atenção, eu acho que eles deviam ir todos presos, os da Juveléu que entraram lá dentro. O que eles fizeram não se faz. Agora, entre preso ou levar uma prisão preventiva ou uma prisão domiciliária de 6 meses, prisão preventiva não, pena suspensa de 6 meses, porque muitos deles nem fizeram nada, entraram lá dentro, ficaram a olhar e vieram-se embora. Eu nem considero isso uma pena de prisão efetiva, mas tudo bem, eu não sou juiz. E estarem em prisão preventiva 1 ano e meio, isto é uma coisa surreal. Isso transmite uma imagem de um sistema judicial que está Quebrado. ao serviço de outrem. Exatamente, completamente quebrado. Mas nós estamos aqui em Portugal ou estamos no Burundi? Não, sem ofender, não quero ofender ninguém do Burundi. Portanto, deixa-me arranjar outro exemplo, porque o Burundi provavelmente tem um sistema judicial mais independente do que aquilo que nós temos. Aliás, eu fico absolutamente chocado, pela primeira vez, eu vejo interrogatórios a testemunhas, debates instrutórios, a serem transmitidos em direto pela comunicação social. Sim, Mas tudo à grande. Isto? Mas o que é isto? Nessa altura o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a fazer o quê? Estão a comer uma mariscada? O Ministro da Justiça, a Ministra da Justiça está a fazer o quê? Está na praia? Mas o que é isto? Então agora transforma-se a justiça e atos do sistema judicial em circos e em novelas, em reality shows próprios de canais que só transmitem lixo. E ninguém diz nada. Toda a gente a subia para o ar. Eu gostaria também de ver isto no caso, na eventualidade altamente improvável, eu diria mesmo quase impossível, do dono disto tudo ir a tribunal, ir a interrogatório, que já lá devia estar há bastante tempo. Eu gostaria de ver se também os órgãos de comunicação social vão estar a transmitir tudo com o máximo detalhe. Claro que isso não vai acontecer, por isso eles não se têm que preocupar nada com isso. Claro. Mas aquilo que se vê é uma promiscuidade absolutamente inaceitável por parte de sistema judicial, com uma procuradora que se comporta como se fosse uma feirante a vender peças de roupa a 3 euros e a esperar que aquilo que sai da imaginação dela seja tomado como algo de sério por parte de quem, pelo menos, tem metade do cérebro a funcionar. Assistir àquilo dá a impressão de que não há razão nenhuma para que possamos acreditar no sistema judicial em Portugal, qualquer que seja o caso. Aliás, só há uma razão para acreditar, é que se eu matar alguém, eu vou para o tribunal e digo: sou juiz, sou procurador, sou do Benfica, está absolvido, pode-se ir embora. Pronto, é o único argumento aparentemente que se sobrepõe a qualquer lei do país. Pelo menos essa é a impressão com que eu fico. Sim. Eu acho que... Desculpa estar a interromper, mas só tenho que mesmo que dar aqui uma chega. Que
Portugal já há muito tempo, eu acho que é desde a Primeira República, aliás, desde a monarquia absoluta, que a gente não deve ter separação de poderes, em Portugal é tudo uma ilusão. Aliás, o grande exemplo de. Tens dois grandes exemplos ultimamente da falta de separação de poderes, do comportamento do Poder Judicial e da estupidez que tem sido o caso de Alcochete, assim como são outros casos, atenção, mas este é mesmo o que está nas bocas do mundo. Caso 1, o interrogatório que é feito ao Fernando Mendes e depois feito ao Paulo Gonçalves é de uma coisa inenarrável. Eu não gosto do Fernando Mendes, eu não gosto da figura Fernando Mendes e acho que ele não devia estar em qualquer tipo de espaço ligado a um clube ou ligado com pessoas. Pronto, digamos assim e ficamos por aqui. Mas a maneira como a procuradora trata o homem, que a está a tratar com toda a deferência, num interrogatório, é nojenta. Aquilo não tem nada. Aquilo vai tratar uma Concordo pessoa em absoluto. abaixo de um cão. Eu acho que só faltou no fim, e se calhar aconteceu e a gente é que não ouviu, foi ela que espilha em cima. E dizer volta para ali, volta para o teu canto, atirou-lhe uma taça de comida e prendeu-a à parede com a trela. E depois temos do outro lado o Paulo Gonçalves, que é tratado como se fosse um senhor. Ela só lhe faltava oferecer um cafezinho e bolachinhas. E dizer, olha, mas desculpe lá estar a fazer esta pergunta, eu não quero estar a chamá-lo de criminoso, até porque não acredito que o senhor seja um criminoso. Mas você corrompeu ou não? Ai, não corrompi, então está tudo bem. Pá, mas a sério, eu acho que um exemplo de um procurador, de um juiz, seja quem for, até eu se for falar com a mulher da limpeza, eu trato a mulher da limpeza com a mesma deferência que trato o CEO da empresa onde trabalho. E isto é verdade. Eu trato com a mesma deferência a mulher da limpeza como trato o meu manager. Não interessa. São seres humanos, têm que ser tratados com respeito. Ela não fez isso. Exemplo número 2. No Sporting, o Bruno faz um comentário no Facebook, meia dúzia de atrasados mentais entra na academia e é um mandante moral, como se as pessoas soubessem o que é a autoria moral de um crime. Só para quem não sabe, a autoria moral é eu dizer que comete o crime e tu cometes o crime por mim. Isso é autoria moral. Exato. Atenção, o Bruno, mesmo que as ações do Bruno tivessem levado a eles cometerem um crime, ele não mandou ninguém cometer o crime, pelo tanto quanto se sabe. Ou seja, ele não é autor de moral de porra nenhuma. Agora, no caso este caso aqui está muito ligado a onde eu queria chegar com o caso do Benfica. Mais uma vez, que é, no Sporting, o Bruno é o autor moral, é o anticristo, é o Belzebu, o homem fazia rituais satânicos no estádio para as pessoas atacarem os jogadores. É o anticristo, é o autor moral. No caso do rival, temos um presidente que está metido nos e-mails, temos uma data de gajos que estão metidos nos e-mails, aquilo é uma máfia, aquilo faz a máfia napolitana corar de inveja. A rede de influências e de poder que aqueles homens criaram é incrível. E depois, chega-se ao fim do dia, não, ele não teve nada a ver, isto foi a ação independente de um administrador da SAD. Então quer dizer, a SAD beneficia diretamente com as ações de tal administrador, seja o presidente do clube ou não inocente, certo? Quer dizer, as ações dele levam a benefício da SAD, mas a SAD não pode ser condenada porque ele agiu independentemente. Mas o Bruno faz um comentário no Facebook, é o anticristo, tem que ser destituído, preso e condenado a 150 chicotadas nas costas. Pá, mas... É tão óbvia a discrepância de critérios que, enfim, parece que o Paulo Gonçalves queria saber coisas sobre que estavam em segredo, sobre processos que estavam em segredo de justiça apenas porque durante a noite, coitado, não conseguia dormir e ele gosta de ler processos judiciais à noite. Eu também, pronto. É bom. Mas não tira qualquer vantagem disso. E depois parece-me óbvio que existia um determinado controlo sobre a formação de juízes de futebol, mas também dá a impressão que alguns juízes do sistema judicial assistiram a esses treinos e a essas formações dadas pelo SLB e, portanto, eles estão um bocado confusos. Eles confundem as leis da nação com as leis do benfiquismo. E então pensam que as leis do benfiquismo se sobrepõem às leis da talvez um curso refrescante do que é o básico da atuação judicial e das leis da nação, talvez fosse interessante para alguns juízes que andam por aí, nesta praça. Bom, mas já estamos a ficar um bocadinho com tempo a menos. Uma pergunta final relativamente ao processo de Alcochete, antes de irmos aos mais e aos menos da semana, que é quais as consequências que achas que podem vir para o Sporting como resultado deste processo? As consequências já lá estão.
A consequência deste processo e todo este caso e deste mediatismo e tirar lá o Bruno de Carvalho com todos os defeitos que o homem tem, porque tem defeitos, como nós todos temos, foi colocar lá pronto, eu ia dizer uma coisinha má. Estas pessoas de bem que começam por P, que lá estão agora. Que estão. Eu vou falar disto mais daqui a um bocadinho, mas estão. Pronto, é isto, estão ali a destruir o clube. E foi esta a consequência. A consequência é termos um clube partido a meio. Eu, a meu ver, não vai haver grande volta a dar. Falámos disto a semana passada. Sim. E foi esta a consequência base. No fim, as rescisões não vai acontecer nada. A nível de processos para o Sporting não vai acontecer nada. Nós já tivemos a perda de património que íamos ter porque algum senhor bombeiro se lembrou de criar mais incêndios do que aqueles que apagou. E pronto, a consequência é esta, é a destruição do que é o Sporting que nós conhecíamos e a criação de um novo Sporting que é o que estamos a ter agora. Depois vamos ver o que é que acontece. Precisamente, não podia acrescentar mais do que aquilo que acabaste de dizer. Portanto, é isso precisamente aquilo que penso. Sendo assim, vamos de imediato para os mais e os menos desta semana. Vamos começar pelos mais, tradicionalmente, vamos querer ser um pouco positivos. Eu dou o pontapé de saída neste aspecto, os mais, e vou referir os advogados, precisamente os advogados de defesa no processo de Alcochete, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque estão a tentar defender os seus as pessoas que os contrataram para defender em circunstâncias altamente adversas, não apenas em termos da cobertura que é dada por alguns mídia, em que vemos já o exemplo mais claro é o advogado de Bruno Carvalho a ser completamente vilipendiado em público pelo jornal de costume, e portanto é preciso ter realmente muita coragem para defender alguém que está envolvido neste processo. E depois porque obviamente estão a lutar com armas desiguais perante um sistema judicial que parece favorecer claramente o sacrifício perante o altar da sociedade portuguesa da sua vítima preferida, e portanto tem uma tarefa duplamente difícil do que seria aquela num processo normal. É esse o mais que eu dou nesta semana aos advogados de defesa no processo de Alcochete. Conta-te, Simão. Eu não sou muito de seguir modalidades fora futebol, admito, não sou uma pessoa de ver outras coisas, por norma ténis ou handball um bocadinho, mas tenho que dar o meu mais da semana à Seleção Nacional de Hóquei em Patins, que ganharam o Campeonato Mundial. Não há muito mais a dizer. Acho que merecem, tanto como os jogadores de futebol que ganharam o Euro, mereciam muito mais do que aquilo que tiveram, que foi um autocarro a passar nas ruas completamente vazias e eles a festejar em cima. Deviam ter sido recebidos como heróis. Sim. Já que se recebe os jogadores de futebol como heróis, se bem que eu não acho que desportistas sejam heróis, mas isso é outro tema para outro dia. Fica o meu mais muito breve. Sim, concordo plenamente, e só um detalhe relativamente a esse aspecto, que foi o nosso grande jogador e guarda-redes do atleta do Sporting, Girão, que durante todo esse Mundial foi atleta português, nunca foi atleta do Sporting. Exatamente. Enquanto outros são sempre atletas de outros clubes, e isso é referido repetidamente. O Girão, coitado, era atleta sem clube enquanto estava na seleção. Ele está free agent. Sim. Quanto ao menos, do meu lado, vai para aquilo que eu chamo os facciosos da internet. Ou seja, pessoas que estão na internet, nas redes sociais, em sites, em fóruns relacionados com o Sporting, e que não estão lá para discutir, para falar, para trocar argumentos, nada. Estão lá apenas para irritar os outros. Estão lá apenas para trollar. Estão lá apenas para denegrir, para atacar, para insultar. Infelizmente temos demasiado tipo de pessoas destas que se dizem sportinguistas. Eu tenho algumas dúvidas que sejam sportinguistas de raça, de leão com raça, mas enfim, são aqueles que poluem as redes sociais e há outras páginas ligadas ao Sporting com uma posição que não tem nada de construtiva e que apenas pretende trazer confusão, denegrir e criar ainda mais divisão entre os sportinguistas.
É isto, o meu menos da semana. Deixa-me fazer um cruzamento aí, Simão, para tu referires o teu menos desta. O meu menos da semana. Lá está, é sempre complicado, sabes? Pensar num menos quando parece que tudo corre mal, o castelo de cartas a cair e tu pensas qual delas é que eu tenho que escolher. Mas eu esta semana, e vou abordar aqui um temazito rápido, é os saldos. Nós agora temos saldos em Alvalade e eu acho que o dinheiro que tenho no banco neste momento, e não é assim tanto quanto isso, eu conseguia comprar pelo menos metade da nossa equipa de futebol. Isto agora é tipo, quero um jogador, está aqui um jogador, olha, também quero, pega lá. Isto agora, olha, está aqui mais um, atira jogadores para todo lado. Eu só vejo jogadores, era o anticristo rebentou a formação, o homem destruiu a formação. Isto porque o Jesus não apostava na formação. Sim. Atenção, a culpa também é do presidente que lá o pôs, mas o Jesus é que não apostava. Não era o presidente que não apostava na formação. Exato. Ok? Se bem que o trabalho foi insuficiente, tema para outro dia. Agora, neste momento, pega-se na formação, olha, que é Benfica, tu, ali, tu, não sei o que mais. Este aqui foi formado no clube, pode ser embora por 3 milhões e ficamos com 10% do passe. Daqui por meio ano está a ser vendido por 15. O Demiral que fomos contratar há uns anos por uma Santos Torresmos, pode ir por 3 milhões e meio. Agora que vai sair por 40. Passado 6 meses, maravilha, não é? É um espetáculo, é só bons negócios. Pronto, desculpa, eu estou-me a exaltar um bocadinho. Mas pronto, está aqui o meu menos e vamos já para o tempo extra, que não é ser bom, vai. Sim. Aliás, o tempo extra refere precisamente agora que estamos já em período de descontos e o árbitro já está a olhar para o relógio, o tópico é muito simples, que é o que é que se passa com a debandada de jovens da formação, nomeadamente estão a ir para um clube rival. São todos assim tão maus que afinal de contas o clube rival os quer? O que é que achas? Não, eu acho que aqui há uma jogada muito mais sinistra por trás. Que já comentei com muitas pessoas sportinguistas, algumas concordam, outras chamam-me de maluco. Mas também há pessoas que acreditam na Terra plana, ainda não cheguei a esse ponto, mas que o motivo sinistro é simples. Qual foi a boia de salvação do Sporting entre 2011 e 2013 e pós 2013, quando tivemos a dias de fechar portas? Foi a formação. Foi a formação que nos deu a venda do Bruma, a venda do Ilori, que se revelou uma excelente contratação também, a venda do Ruben Semedo, a venda do Adrian, a venda do João Mário. A nossa formação foi o que nos salvou o clube a nível monetário. Foi aí que nós conseguimos ir buscar o nosso dinheiro para recuperar grande parte do que perdemos. O que é que se faz agora? Aprende-se com os erros do passado. Vocês anteriormente tinham a formação, então pera lá que a gente rebenta com isto, despachamos tudo o que é atleta com potencial e bom para o rival, ou para onde quer que seja, porque alguns estão a sair para fora também por meia dúzia de tostões. Despachamos toda a gente. Quando arrebentarmos com isto de vez e tiver que vir outro maluco que vai arriscar ter a sua vida exposta em todo o lado e destruída pela comunicação social, aí vão ter a formação no manguito, como eu lhe chamo. Não vão ter formação nenhuma porque já foi. E vai ficar lá, eu não quero criticar nenhum atleta, porque ainda faltam sair muitos, mas se calhar os que estão a sair são melhores que os outros. Eu vi atletas da formação de futsal sub-14, salvo erro, ou sub qualquer coisa, não interessa, sub qualquer coisa de futsal, foram 3 campeões nacionais a sair para o Benfica, a custo zero. Tá bom, pega lá, nós agora até somos amigos, temos classe, temos que partilhar. Sim, a bem da paz geral e da fraternidade no desporto português. Exatamente. Eu acho que só falta que esta direção coloque na porta da Academia de Alcochete um letreiro a dizer liquidação total, porque é isso que está a transparecer, pelo menos pela incapacidade completa negocial que estão a revelar neste seu primeiro defeso e depois pela forma como estamos a oferecer brindes a torto e a direito, nomeadamente ao nosso principal rival, porque sim, porque afinal de contas parece que afinal uma SAD mais frágil até pode ser conveniente para possíveis negócios que possam vir a ser feitos. Exatamente, e deixa-me só acrescentar em um último ponto, assim mais humorístico, que é, não sei se sabes daquela campanha que houve do sócio, paga não sei quantas cotas, recebe 4 bilhetes, porque agora nós oferecemos bilhetes em troca de 4 de um mês, de um ano de cotas ou de regresso de cotas, eu já não sei, foi uma campanha que houve para aí que ainda está a acontecer. Eu acho que agora vão fazer uma segunda campanha aliada ao Mata-Leão num minuto, que é aquela, fala um bocadinho, a gente esgana-te. A próxima campanha vai ser paga um ano de cotas e nós oferecemos-te um atleta da formação. Excelente. Não achas bom?
Devíamos ir para o departamento de marketing. Eu, aliás, sempre gostei. O meu sonho é ter um atleta da formação em casa. Portanto, acho que com esta direção, finalmente, vou poder concretizar esse meu sonho sportinguista. Agradeço, finalmente, poder ter essa possibilidade. Ora bem, e chegamos ao fim, mais uma vez, deste primeiro tempo, o podcast do Rugido Verde. Agora, o segundo tempo é convosco, para comentarem os assuntos que abordámos aqui, fazerem sugestões, para darem um like, se quiserem um dislike também, se tal vos passar pela cabeça. E terminamos aqui mais esta emissão que é semanal. Simão, umas últimas palavras por hoje. Bem, agradeço a todos os que viram a primeira edição. Tivemos, por acaso, muito mais visualizações que estava à espera e uma recepção excelente. Podem não concordar, obviamente, mas isso não vamos agradar sempre a gregos e a troianos. Mas queria agradecer, claro, por essa recepção e convidar-vos a todos para o programa da próxima semana, todos os sábados aqui no nosso YouTube. Por agora, vamos ver o que acontece no futuro. Muito bem, e podemos ter eventualmente... Contamos com isso, convidados em futuras emissões também. Exatamente. Isso, estejam atentos a esse pormenor. Ora bem, é tudo por hoje. Saudações leoninas a todos e até à próxima semana.